pessoal, hoje estou como nosso convidado, Dr. José Vicente Amaral, o Papa do Direito Imobiliário e de Incorporações Imobiliárias em todo o país. E eu quero agradecer primeiramente você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Eu posso te chamar de Vicente? Lógico. Doutor Vicente, eu gostaria que o senhor comentasse como é que está hoje o dia a dia do mercado imobiliário com a lei de concentração dos atos na matrícula referente às due diligence jurídicas na compra de imóveis. Na verdade, essa questão de due diligence ela é muito ambígua, né? Existem advogados, existem escritórios que fazem ela mais flexível e outros que tratam com mais rigor, como é o caso do meu escritório. A gente vê cada vez mais que a fraude à execução e a fraude a credores podem anular um negócio jurídico que foi celebrado, que mesmo com boa fé, às vezes o negócio pode ser cancelado por via inclusive da lei dos atos da concentração à matrícula. O que seria isso? Pela Lei 13.097 de 2015, ficou determinado que todos os atos devem ser levados para a matrícula. Por exemplo, penhoras, execução, hipoteca, até mesmo uma simples ação em tramitação deve ter trazida para ser averbada na matrícula, justamente para ser noticiado que existe uma possibilidade de, vamos dizer, esvaziamento de patrimônio. Ou seja, a ideia é concentrar na matrícula todos os atos que possam levar a uma insolvência do devedor. Eu tenho uma dúvida. Nós estamos falando de ações existentes no momento da aquisição do imóvel. E das dívidas ativas? Então, esse é um outro fator muito importante. A dívida ativa, a dívida inscrita, ela também pode caracterizar uma fraude a credores. Ainda que não haja uma execução, isso é muito importante, ela pode caracterizar a fraude a credores e assim desfazer o negócio. Nós estamos aqui com um caso no escritório, inclusive, que é exatamente isso. A incorporadora comprou de uma pessoa que comprou de uma outra empresa e essa empresa tinha uma dívida ativa inscrita. E quem comprou, os dois que compraram não verificaram exatamente com muito rigor, não fizeram com muito rigor a due diligence. Na época, e justamente o que aconteceu? Acabou se perdendo bem e agora estamos brigando aí, tentando reverter essa situação. Importante também que a Lei 14.382 de dezembro de 22, ela trouxe novamente com mais força a concentração dos atos na matrícula. Ela inclusive diz que não são atacáveis, vamos dizer assim, os negócios envolvendo transferência de patrimônio quando não esteja averbado ou registrado na matrícula essa situação de inadimplência, essa situação de, vamos dizer, de uma pré-insolvência do devedor. Ou seja, ela mais uma vez reforçou a concentração dos atos na matrícula. Mas apesar de tudo isso, é importante manter a due diligence. Por quê? Porque essa lei é aquela lei que ainda não pegou. Sim, sim. Então, quer dizer... Demora um pouco, tem um tempo para o mercado e para o judiciário, principalmente, aceitar, que nem a lei de distratos. Sim. Então, ela tem uma maturação, né, doutor Vicente, para o mercado, para o judiciário, para os juízes aceitarem essa lei. Sem dúvida, você vê que essa lei é a 13.097 de 2015. Imagina. Então nós estamos em 2023 quase e já teve até 9 anos quase. E já teve uma lei reforçando que é a 14.382 e ainda assim se continua essa dúvida se a lei pegou ou não pegou. Será que precisa continuar fazendo uma due diligence tão rigorosa como a gente faz, analisando antecessores, analisando empresas? No meu entendimento, sim, precisa,
porque Ainda corremos risco, né? ainda corremos muito risco, muito risco. Então, pessoal, nós estamos falando para corretores de imóveis, doutor Vicente, por favor, orientem as imobiliárias, orientem os seus clientes que a due diligence jurídica é imprescindível ainda hoje para você ter maior segurança jurídica. Sem dúvida nenhuma. Para a gente concluir, é importante ficar essa recomendação que a doutora Fernanda passou. A due diligence, ela é muito importante para analisar a situação do vendedor, a situação do imóvel, a situação dos antecessores e de empresas que os vendedores possuem ou até que os antecessores possuem, porque como a doutora Fernanda falou, uma simples inscrição na dívida ativa pode anular o negócio imobiliário. Eu tenho só mais uma dúvida, doutor Vicente, por último. Qual é o prazo que nós devemos analisar dos antecessores? Até quanto a gente retrocede na matrícula? A minha recomendação é de 10 anos. 10 anos porque é o prazo de prescrição máximo previsto no Código Civil. Antes a gente chegava até 20 anos, que era o prazo de prescrição no anterior Código Civil. Na lei atual, que é a Lei 10.406, utilizamos então o prazo de 10 anos, que é o prazo de prescrição. Então, pessoal, está aí as informações importantíssimas do mercado imobiliário, devemos seguir para nós darmos segurança para os nossos clientes.